Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas Sem Bengala. Hoje estamos num cenário diferente, estamos aqui na Universidade Sénior de Ranhados e temos connosco a Dona Rosa e o Sr. José e vamos falar sobre valores e política. Qual é a sua bengala? De bengala, eu não sou coxa. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Quem sai aos seus não degenera. É assim mesmo, Sr. José? Normalmente é. Normalmente é. E conclua-se um pouco do que é que foram os valores mais importantes que lhe foram atribuídos e transmitidos ao longo da sua vida? Ao longo da minha vida foi-me transmitido sempre ser simpático, ajudar as pessoas, uma série de valores que nós vamos aprendendo desde criança até a esta idade já muito madura, não é? E a Dona Rosa, quais é que foram os valores que considera mais importantes que lhe foram transmitidos ao longo da vida? Bem, eu faço minhas palavras daqui do Sr. José, mas que me lembro também, a amizade é uma coisa muito importante na vida, a lealdade com as pessoas, a educação, não é? E sobretudo os valores da família também. E basicamente construindo amizades também as teremos para o resto da vida, as verdadeiras, não é? E os valores da vida são muitos, estaria aqui um dia inteiro a citá-los, mas os que eu tenho mais no coração é de facto a amizade. E para vocês, existe o termo certo e errado para alguma questão da vida? Existe o termo certo e errado, mas também existe o intermédio, não é? Podemos sempre ter, não devemos ter sempre a palavra para o branco e para o preto, mas existe um cinzento, e esse cinzento deve ser também discutido e deve ser ouvido, não é? Portanto, não sou assim tão radical quanto isso, não é? E para o Sr. José? Eu também mais ou menos a mesma coisa que disse a menina Rosa. E portanto é uma espécie de um arco-íris, não é? A vida, não é? Sempre tanto podemos estar um bocadinho mais para cima ou mais para baixo e tornear as coisas de uma maneira em que tudo se torne bom, não é? Se possível. Se não for possível, voltamos a tentar até as coisas se tornarem melhores. E nunca desistir. Nunca desistir. E para si, qual é que é a atitude que alguém não pode ter consigo que, por exemplo, o senhor ficaria um pouco chateado, iria pensar sobre isso? Qual é que é a atitude que não permite que ninguém tenha consigo? Olha, não permito, por exemplo, que seja maltratado injustamente, por exemplo, não é? Que me levantem alguma calúnia injusta, que me mintam. E hoje, infelizmente, há muita mentira a todos os níveis, não é? Mas, enfim, é o mundo que temos e vamos procurar fazer do mundo uma coisa melhor. De maneira que estas são as atitudes piores. E fazerem mal à minha família, principalmente, sem distinção, a qualquer um dos meus familiares, fazerem-lhe mal injustamente. Não é? Portanto, nós devemos procurar sempre o bem. E mesmo até quando nos fazem mal, procurar reverter aquilo em bem, a ver se as pessoas voltam assim a um lugar bom. É tentar fazer sempre o bem, mesmo que nos façam mal para... Exatamente. É. E a senhora Rosa? O que é que não permitiria que ninguém lhe fizesse ou dissesse? Pois. Eu tenho assim alguma repugnância com a mentira. E uma vez até li qualquer coisa sobre a mentira, que é como uma almofada de penas. Quando se faz um buraco, espalha-se e depois nunca mais se recolhe. E a mentira também é qualquer coisa que podem dizer sobre nós ou sobre outros, quando se abre e salta cá para fora, para depois voltar à verdade, é quase impossível. E isso é uma das coisas que eu acho muito injusto
e que também não suporto. Não suporto. É das coisas que menos suporto a alguém que estar a mentir ou dizer uma mentira sobre um assunto ou sobre um indivíduo qualquer ou sobre mim mesmo, não é? O Sr. José há pouco tinha dito que algumas situações, por exemplo, corram mal. Como é que o senhor às vezes reage? Tenta sempre fazer ou já se sentiu alguma vez acusado injustamente, ou que alguém tenha dito algo e que o senhor levou a mal e que não era essa a interpretação correta? E como é que lidou com isso? Como é que lidou com isso? Pois, às vezes há coisas que são injustas de ouvir, mas nós temos que também ter fazer aquele tempo do sábio, não responder logo de qualquer maneira. As podem nos estar a magoar e a gente até pensa que se calhar tem razão, mas depois pensa e se calhar fui eu que não agi bem e aí nós às vezes temos que dar a mão à palmatória, não é? Se eu não reagi bem, a outra pessoa teve coisas, mas depois o melhor é tentarmos dar as mãos e fazer as pazes e seguir em frente como se nada tivesse. Pronto, quando as coisas não são muito graves, não é? Agora, quando são assim aligeiradas, não é? Não podemos andar com isto na cabeça toda a vida. Tudo tem que se agilizar Sem rancor. e dizer sem rancor, não é? Perdoar. Há coisas que se perdoam, mas não se esquecem, não é? Todos nós temos os nossos problemas, as nossas coisas. Isso não há vela sem senão. Às vezes dizem que a calma vem com a idade. Será que isso é mesmo verdade ou não? O que é que vocês acham? Não sei, são dúvidas. Com a idade adquires muito mais experiência, não é? Pois, e talvez venha a calma também. E é uma escola de vida, a idade é uma escola de vida e é um posto, não é? Porque não vamos comparar a vida de um adolescente a uma pessoa que tenha 80 anos ou 70 anos, já viveu, embora tenha sido, já passou por muitas coisas da vida e lhe trouxe a experiência. Ou não quer dizer que um sabe mais que o outro, são coisas diferentes também, não é? Mas isto da idade, de facto, há muito que se lhe diga, não é? Sim. E alguma vez se sentiram impossibilitados de dar a vossa opinião? Sentiram? Durante a vida, se já se sentiram impossibilitados de dar a vossa opinião? Se às vezes se reteram um bocadinho e preferiram ficar calados? Ou mesmo alguém não vos dar a possibilidade de... Eu já tive situações de não dar a minha opinião perante a plateia e o conjunto de pessoas que estavam, que sabia perfeitamente que não era adequado e que não me sentiria à vontade em dar a minha opinião e está sujeita a represálias também. Portanto, não dou. Escolho bastante bem o clima para poder socializar e dizer o que penso, não digo de qualquer maneira. Sim, e o Sr. José? Sim, a mim também já me aconteceram dessas cenas, não é? Como agora se diz, a gente estar às vezes eu lembro-me especialmente em reuniões de trabalho em que nós tínhamos um chefe, entre aspas, que era assim um bocadinho ditador, era boa pessoa, mas tinha lá aquele feitio, não é? E pronto. E às vezes apetecia-nos dizer a mim e outros colegas qualquer coisa e tal, e ele às vezes dizia coisas que não nos agradavam. Não era a tratar mal, mas pronto, às vezes estava a exigir mais que aquilo que era possível. E de maneiras, fazemos com uma frase assim um bocado imprópria, e ele respondeu de uma maneira assim muito: o senhor está a dizer isso? Pois está, tem toda a razão de dizer isso, na sua opinião está a dizer isso, mas o senhor não sabe o que é que eu estou a pensar no senhor. Ele ficou assim muito embasbacado e pronto, acabou a reunião. No dia seguinte chamou-me ao escritório. O que é que querias dizer com isso? Que não sabes o que... Então não é fácil de adivinhar. Não estava de acordo com aquilo que o senhor estava a dizer.
Às vezes vai contra os nossos valores, vamos ter que... Foi, exatamente, não é? Ele está lá, se ele suponho que ele não estava a chamar burro, e se calhar estava a chamar o burro a dobrar, não é? É verdade. Mas pronto, mas isto é a vida. Acontece, faz parte da vida de muita gente, porque quando as coisas são injustas, acho que não vale a pena a gente também pôr a cabeça no cepo. Pois está claro. Não É. não. E não está sempre a dizer que sim ao chefe. Sempre há menos. Senão não, Claro. não evoluímos, não é? E até perder, a gente até perder a nossa, sei lá, a nossa essência, o nosso caráter, não é? E pronto. Ainda não chegamos dessa parte. Não sei se por acaso têm filhos e se de alguma forma tentaram incutir os valores que os vossos pais vos transmitiram para os filhos também. E quais é que foram também os que tentaram que eles ficassem mesmo presentes nos filhos? Olha, eu nesse aspecto eu não posso utilizar a palavra orgulho, mas peso muito a vida que Deus me permitiu e que me deparou, pela esposa que tenho, pelas filhas e pelas netas. Houve sempre, não quer dizer que não haja uma discussão ou outra, porque isso é normal em todo lado, não é? Mas os valores que eu procurei dar à minha vida, às minhas filhas, sem nunca as reprimir, foi impecável. Tenho uma com 53 anos, ou 54, já nem sei bem, e outra com 46. Nunca me deram um problema. E sempre, desde pequeninas, as orientei dentro daquela linha, não é? Se calhar o senhor também não era um problema, pronto, correu tudo bem. Correu tudo bem, não era problema, porque era um lar assim, pronto, não havia muita coisa, mas havia o suficiente. Eu, como dizia o outro, não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho. Quem sai aos seus não é de É, Genebra. e as miúdas são impecáveis em todo lado. É. E as netinhas também. É uma vida linda e até prevejo que elas todas, desde agora como o resto da minha vida, as minhas filhas e as minhas netas, eu já fiz mais ou menos umas previsões, vão ser felizes durante muitos anos, porque está tudo muito bem orientado. Está tudo no caminho certo. Tudo no caminho certo. E a Dona Rosa? Eu não tenho filhos. Mas tem cadinhos, não é? Posso falar dos valores que me foram transmitidos, Exato, não é? exato. Os valores foi sempre também ser fiel a nós próprios, não é? Ter educação perante com os outros, ser bom, ser generoso, não é? Que é um conceito que não, nos dias de hoje falha bastante, não é? E estar atento também às pessoas do que elas precisam e vir ao seu encontro e ajudar, não é? Ajudar o próximo. É tudo gente. Fazer o bem sem olhar a quem, não é? É. Falando agora aqui um bocadinho na questão da política. No teor político existe um seguimento ou devemos ter a liberdade de escolher aquilo em que acreditamos? Não deve haver um seguimento, devemos olhar para os valores de cada indivíduo e dar-lhe um voto de confiança. Eu já votei em vários partidos e nem por isso também achei que eles iam governar. Achei que deveriam ter mais deputados, por exemplo, na Assembleia da República, não é? E por isso também fiz questão para... A oposição também é muito importante na democracia, não é? Não só acreditarem em quem é que está a governar, mas também na oposição, porque se não houver oposição, isto é tudo nosso, não é? E por aí fora. E pronto, é basicamente isso que eu acho. Eu estou de acordo, na maior parte, que a menina Rosa, e realmente é verdade.
nós temos que... E, sobretudo, a política ultimamente também está muito mentirosa. Eu gosto de... Pronto, já sabemos que os políticos têm as suas artes, as suas artimanhas e pronto, e fazem tudo para puxar o seu voto e querem o voto. Mas quando a gente lhe pede uma explicação correta e diga assim se é verdade ou se é mentira, fazem ali uns cambiantes, não é? Fazem ali uns rendilhados que eu não gosto. Ou é ou não é. De maneira que, pronto, todos nós temos as nossas tendências, não é? Sabe, estou a fazer este gesto assim, sabe que é um leque? Pois, eu ando ali naquele leque, mais ou menos, sem fugir muito para os lados. Sempre. Mas o senhor também tem a certeza em quem não votaria, não é? Tenho. Eu também tenho a certeza em quem não votaria. Também tenho a certeza. Ando ali à volta e coisa, mas também tenho a certeza em quem não voto. Pronto, exatamente. E agora, pronto, ultimamente, como as meninas sabem, a coisa não tem corrido muito bem, apesar de se dar tudo e mais alguma coisa, aquilo é para ali encontrões e trovoada a toda a hora e momento. E de maneira que depois, quando surge qualquer coisa que não custa nada dizer, fui eu, foi aquele, foi o outro, não foi ninguém. Isto não é política, isto é uma atrapalhada. E é isso que a gente não gosta. Então, na vossa opinião, devemos ter liberdade política? Exatamente. Sim, liberdade política por isso é que veio o 25 de Abril, não é? Exatamente. Nós estamos na questão da opinião há pouco, porque antes do 25 de Abril propriamente não podiam ter grande opinião sobre certos assuntos, não podiam ter voz. E era mais nesse sentido. Ainda sou do tempo do Salazar. Pois, era mais nesse sentido que tínhamos feito também essa questão de não poderem dar quase a opinião. Mas eu digo uma coisa, mas eu nunca tive problemas, mesmo nessa altura. Eu sei que não se podia coisa, mas também a gente nem sabia falar de política. Era de futebol. Não podia. Não podia. E aqueles que sabiam falar de política normalmente, olha, tinham problemas, não é? Sr. António, eu ainda fico muito estupefacta quando alguém da sua idade ou menos me diz que antigamente aqui era. Não, antigamente aqui era pela tua juventude. Exatamente. Agora, não pelos tempos que vivestes. Não. Sem ser da juventude, que tinhas mais saúde, mais alegria e tudo era tudo facilidades nesse tempo, né? Mas não era... No que diz respeito à juventude, agora no que diz respeito ao social e às oportunidades, aquilo era nulo. Claro que era. Não é? Só quem tivesse assim coisas, e que tivesse coisas, estivesse lá encostadinho lá antigamente era estar encostado ao padre, na aldeia, ao regedor, e dizer amém a tudo, não é? Mas é como diz a menina Rosa, quando é jovem, aí até aos 17, 18 anos, o que é que quer? Sim, mas muita gente confunde quando se fala do antigamente e da vida fascista, não é? Que se foi levada e oprimida. Algumas das pessoas já ouvi em que diziam que preferiam esse tempo. Mas eu acho que eles confundem a juventude com... Nem sequer pensam no que estão a dizer. Às vezes nem associam no que estão a dizer. Pensam na sua juventude, talvez. Não, mas se calhar até nem é isso. É que há muita gente que também depois, com o 25 de Abril, estava à espera que a vida, se calhar, caísse do céu aos trambolhões, e tem uma vida... E, como sabem, ainda hoje a vida não é assim um mar de rosas, mesmo para muita gente. Por isso é que às vezes tem esse reflexo. Exatamente, sim. Tem esse reflexo, mas de resto, evidentemente, toda a gente sabe que o 25 de Abril foi uma mais-valia para Portugal, não é? E eu sei bem disso, porque eu sei o que é que o povo sofreu, especialmente na 13 anos de guerra do ultramar, as pessoas, o 20 de Abril, os militares, tal, mas os maiores contribuintes para que isso se desse foram as mães portuguesas. As mães portuguesas sofreram muito. Elas juntavam-se, faziam 30 por uma linha, só que não eram ouvidas ou eram reprimidas. Então foram esses muitos políticos que depois se vieram vangloriar, foram eles que fizeram isto e aquilo. Isto foi uma revolta
depois de meia dúzia de anos de guerra, que aquilo nunca mais parava, então sim, aí é que se deu a verdadeira revolta e toda a gente já estava tudo cheio daquilo. O 25 de Abril foi bom e Tirou muita gente das prisões também, não foi? tirou muita gente das prisões, exatamente. Muita juventude fugia para se liberar do... Muitos políticos de esquerda foram para a prisão, muitos não se podia escrever, ter liberdade de imprensa. Portanto, um escritor que tivesse ideias um bocadinho mais liberais ou fora do contexto atual na altura ia preso, ou não podia sequer editar o livro, não era? Era uma tristeza. Não podia, era o lápis azul. O lápis azul. E sabe que mesmo até uma pessoa para ir para um trabalho do Estado tinha que preencher uma norma, não sei se sabem já disso ou se já souberam, uma norma em que era anticomunista. E aquilo, muitos preenchiam aquela norma só para terem um emprego, porque de resto, lá está, não sabe o que eu estou a pensar, não é? Eu estou a preencher aqui isto para ter um trabalho. Mas se calhar... Sr. Manuel, e também os sindicatos. Sr. José, não pode ser sindicalizada porque senão também não te empregamos, não é? Também havia essa questão. Eu era sindicalista, era obrigado a ser sindicalizado. Ah, era? Era. No meu tempo, no tempo do fascismo, não é? Era obrigatório ser sindicalizado. Depois de 25 de Abril, era facultativo. É que depois é que se formaram vários sindicatos. Pois. Há pouco estava a falar da liberdade de expressão, dentro como exemplo de um escritor. Quando é que deve começar essa liberdade de expressão? Quando é que deve começar a liberdade? Se existe uma idade em que... A liberdade deve começar no verso, não é? Portanto, se não há uma idade para teres liberdade. A liberdade tem que existir quando as crianças são pequenas, na educação. E o Sr. José, acha que existe uma idade ou também? Sim, começa logo pequeninos, não é? Quando eles começam a ir para o infantário, começar-lhes a ensinar-lhes e dar-lhes uma vontade, não é? E a liberdade também é uma responsabilidade muito grande. Ter liberdade é ter muita responsabilidade. É preciso ensinar-lhes essa responsabilidade, pois. Não é uma coisa ou de leve e ligeira. Eu lembro-me quando fiz 18 anos, saí de Portugal, emigrei, e quando me vi sozinha, é que me caiu tudo em cima. Portanto, e tinha a liberdade toda. Mas veio depois uma carga de responsabilidade também. Isso. Portanto, a liberdade nunca está sozinha, não é? Isto... vou ser livre, mas com responsabilidade. Senti isso também. A idade vai-nos ensinando, o tempo vai-nos ensinando. Não é verdade? Sim. É. Ou seguimos bons caminhos, ou então... É querer viver sozinha, mas depois esquecemos que temos contas para pagar, coisas a tratar. Exatamente. É frequente, por exemplo, em família, conversarem sobre política e debaterem, às vezes, ponto de vista, como eu sou de um partido, ou se sou filha de outro partido, têm esse debate para perceberem, se calhar, as diferentes ideias e para se respeitarem uns ao outro, dependendo dos ideais de cada um, ou no programa não falam muito sobre política? Olha, em minha casa, normalmente, muito em política, não. Às vezes fazemos comentários aos políticos que estão a falar, ou coisa e tal, mas, pronto, um diz uma coisa, outro diz a outra e tal, e a gente fica ali nos intermédios, não é? Aquele tem razão, a gente vai falar este tem razão. Depois vou falar outro, este ainda tem mais razão. Depois a gente faz juntar as duas coisas. Isto ao fim e ao cabo é tudo igual. Pronto, estou a ficar... Há pessoas inteligentes em todos os partidos, não é? Ou quase em todos. Quase em todos, mas não é quase em todos. E devemos também valorizar a capacidade intelectual de cada um, não é? Na família, obviamente que se fala, às vezes assim, em política, especialmente quando chega à altura das eleições, a gente faz uma reflexão.
Mas sem nunca ir ao ponto de dizer, olha, votas neste ou votas naquele. Não, isso aí é que está a verdadeira liberdade, mesmo na família. A gente até sei onde é que a minha mulher vai votar. E ela já sabe onde é que eu vou votar. Mas esse pormenor nunca discutimos. E então, com as filhas também não. Em que aspecto é que acham que o nosso país devia evoluir? Ou que não está tão... Não, parou um bocadinho na evolução Olha, na parte da ecologia, da ecologia? sim, eu acho que ainda fica... mete-me sempre muita confusão. Vivo muito perto de um ecoponto e mete-me muita confusão quando vão pessoas da minha idade ou da sua despejar o lixo e deitam tudo para o mesmo contentor. Está a ver? Fico sem perceber onde é que está a educação, não é? Fico mesmo sem perceber o que é que eles ainda não, o que é que ainda não foi transmitido. Portanto, isso choca-me bastante. E depois outros fatores por aí fora, mas esse, como presencio muitas vezes, não é? Estou à janela, pá, e vão despejar o lixo. Pá, E alguns até deixam a jovens, sim, mas que educação é que eles vão dar aos filhos? O que é que eles vão transmitir se eles já nem têm? Pá, que valores é que esta gente tem? Eu fico a questionar-me, isso preocupa-me muito. Eu acho que isto é de facto o que a menina Rosa disse, é verdade. Eu também moro num lugar em que, pronto, num primeiro andar, e vejo, e à frente da minha casa, aí uns 50 metros, são os 3 ou 4 ecopontos, todos. E vejo às vezes pessoas que a gente olha para elas, aparentemente, essas pessoas espetaculares e tal, e olham para um lado e para o outro, e em vez de abrirem a tampinha, porque não é? Põe ao lado e tal, e assim, bolas, isto é demais. Portanto, isto é uma falta de cidadania e de educação. Cidadania e educação. Quando era essa pergunta, respondia com direitos dos animais. Acho que o país não se deve... E os direitos dos animais também. Acho que não se E os direitos dos animais. Tanto o animal abandonado... E as pessoas que tratam dos animais também a ser maltratado. A ser maltratado. Isso a mim choca-me muito. Olha, eu vou-lhe contar uma história. Eu vivo num resto de chão, perto do Palácio de Gelo. E tinha um gato na altura, deixei de ter gatos porque sofri imenso. O gato gostava de vir para a rua e eu deixava-o. E depois entrou na casa de uns estudantes e deram-lhe uma carga de porrada que lhe partiram uma perna. Trilharam-no contra a porta. O animal, para recuperar, andou 3 ou 4 meses, gastei quase 1000 euros, que foi operado à perna. Partiu-lhe a patita, não é? Encontrei no tapete do meu quarto a sangrar. Todo, isto... A gente da vossa idade, o que é isso? Isso é alguma coisa? Era ir preso, não é? Não, mas devia ser mesmo. Sim, mas eu acho que... E é nesse ponto que eu quero chegar. O país não se importa. O governo não se importa... Já se importa, já se começa a discutir, já começa a questionar... Sim, às vezes acho que... Pelo menos é lá uma representante dos animais, não é? Mas é a parte da discussão e depois é a parte da atitude, porque Ora, discutir, mas depois claro que falar em atitude também é verdade. O que é que vos motiva a viver, para terminar? O que é que vos motiva a viver? Qual é que é a vossa bengala? A nossa bengala? Sim. Olha, a nossa bengala, pronto, é procurar ter boa disposição, não é? Pensar que amanhã é outro dia. Eu, da minha idade, pronto, já cumpri muitos deveres, não é? E agora, eu, como motiva também a viver, é ver a família feliz, não é? E ter sempre qualquer coisa para me entreter. Como estar agora aqui a dar uma entrevista, que não é grande entrevista, não percebo nada disto, mas pelo menos procuro ser agradável e dar o meu melhor, não é? Sim, com a sim. minha Rosa. É, senhora. Não é? O que me motiva a viver é a vida, tudo que nos rodeia, os amigos, o mundo, as viagens, conhecer coisas, o conhecimento, não é? É o que me ajuda a viver, E nos me merecer. motiva a viver. Não é? Estamos sempre a aprender até morrer, não é? Exatamente. Portanto, E tem que ser assim também para nos sentirmos um bocadinho vivos. Sentir-nos úteis para alguma coisa. exatamente. É. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.
Espera aí. Espero que tenham gostado deste episódio e vemos no próximo episódio. Obrigada e tchau. Tchau. Tchauzinho. Foram muito simpáticas as meninas. Boa sorte para o futuro. Boa sorte. Obrigada. Muito obrigada. A idade é uma escola de vida e é um posto.